Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. E aí, você contagia ou contamina? Você anda com mais pessoas que contagiam ou com mais pessoas que contaminam? Pessoas alto astral, pessoas leves, pessoas fluidas ou pessoas pesadas que drenam e que, vez por outra, têm palavras mais difíceis? Pois é. Sábado eu vivi uma situação delicada com uma pessoa um tanto quanto, como eu vou dizer, uma pessoa que tem sempre palavras muito duras, muito difíceis de digerir, uma pessoa do meu convívio, da minha relação, mas que estar com essa pessoa me faz refletir sempre o tipo de pessoa que eu não quero ser. Apesar de gostar dessa pessoa, e de fato ela ser uma pessoa da minha relação, bem próxima de mim, é o tipo de pessoa que eu não quero ser, é o tipo de comportamento que eu não quero reproduzir, né? E dessa situação de sábado, eu fiz um texto, sempre escrevo, né? Eu sempre escrevo, gente, assim, vamos deixar claro aqui, tudo eu escrevo, todas as minhas situações, porque eu tenho diários, cadernos, planners, eu acho que você também já deve ter o teu, né? Então, eu fiz um texto sobre isso e eu quero compartilhá-lo com vocês. Você contagia ou contamina? Todos nós carregamos algo, uma energia, uma intenção, um jeito de chegar nos lugares. Tem gente que entra, ilumina, inspira, traz leveza. E tem aquelas pessoas, né, que chega drenando, reclamando, espalhando crítica, fofoca, peso. A pergunta é: o que a gente anda espalhando por aí? Porque, sim, nossa presença tem poder. Ela pode levantar ou derrubar. Ela pode curar ou ferir. E talvez esteja na hora de escolher melhor com quem a gente troca a nossa energia. E dessa situação de sábado, eu fiquei refletindo muito no meu final de semana inteiro sobre o tipo de pessoa que eu quero ser, né, e o tipo de pessoa com as quais eu quero conviver. E isso, gente, não é de agora, não foi desse final de semana específico, já é uma prática, já é assim, uma questão que eu trago comigo já tem bastante tempo. E o que acontece? Desde que eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, eu comecei a entender que julgar os outros, né, não é legal, falar mal das pessoas menos ainda. A gente já sabe disso, mesmo sem autoconhecimento, mas a gente fala, né? A gente fala mal do outro, faz um comentário, já falei aqui, já falei mal de pessoas, já fiz comentários dos quais eu não me orgulho. Não me orgulho, muito pelo contrário, mas eu não posso voltar atrás. Só que eu posso seguir. E daqui para frente eu posso escolher. Eu escolho não falar mal, não julgar, né? Eu sou santa? Óbvio que não, né? Eu sou gente erra, a gente faz escolhas erradas, mas se tem uma coisa que eu busco diariamente, isso realmente acontece, é não falar das pessoas, não julgar as pessoas, não fazer comentários que vão denegrir, que vão entristecer, que vão magoar, certo? Então, assim, e aí eu vivi a situação sábado, foi assim, bem desgastante, né? A pessoa falando, mas eu me segurando pra deixa pra lá, ok, eu sou da turma do deixa disso, e eu não tô nem aí, né? Eu vou continuar vivendo a minha vida, tá? E aí eu lembrei de uma situação, gente, que essa situação seria cômica se não fosse trágica. Eu convivi um longo período com uma pessoa no local de trabalho, né? E olha como é sério essa questão de você falar mal dos outros, né? Essa pessoa, ela falava mal de Deus e de todo mundo. De Deus, isso não, de Deus não, né? Mas assim, de falar mal de todo mundo. Acho que até de Deus, do desse mole, ela falava também. Ela era tão assim, tóxica, uma pessoa tóxica, né? Que ela não podia ver a gente, assim. Se passasse no corredor, ela, vem cá que eu quero te falar um negócio. Foi num local de trabalho. Vem cá, eu quero te contar um negócio. E era sempre falando mal de alguém. Gente, sem brincadeira. Sempre falando mal de alguma pessoa, de alguma situação, mas geralmente uma situação que envolvesse o outro, né? E por um longo período, eu endossei, alimentei, eu via aquilo. Porque quando a gente ouve, a gente endossa, a gente concorda. E eu endossei e ouvi aquilo.
Mas depois de um período, eu falei, gente, isso não tá me fazendo bem. Eu não quero mais compartilhar com isso. Não quero mais compartilhar. Não quero mais ser conivente com esse tipo de conduta. Né? Eu não quero. Isso não faz bem pra mim. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Eu não quero saber. E eu comecei a me esquivar dessa pessoa. Esquivar mesmo. Mesmo, assim. Mas ela me via e vinha falar, e ela falava com todo mundo, e ela era a pessoa que falava mal dos outros, né? E aí, você tem uma ideia, para vocês terem uma ideia, a pessoa, ela era... Todo mundo já sabia que ela era assim. Todo mundo sabia que ela era assim. Tanto que teve um amigo que saiu do país, foi morar fora, conviveu com essa pessoa um tempo e um dia perguntou assim: como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? E fulana, continua falando mal dos outros no corredor? Assim, desse nível. E uma outra pessoa, uma vez falou assim, também já não estava mais na empresa, falou assim: e aí, tudo bem, não sei o quê? E fulano Beltrano? Não, a situação foi assim, a pessoa: e aí, tudo bem por aí? Ah, tudo. Ah, viu fulana? Ah, Vi, tá lá no corredor falando mal dos outros. Era assim. Pra você ter uma ideia da fama da pessoa. Todo mundo sabia que ela falava mal dos outros. Inclusive, eu falei, gente, eu vou falar pra ela que tá feio já. Mas eu, né, falei, eu não vou falar nada, deixa ela. Porque uma hora, ou alguém vai falar, como realmente uma pessoa falou com ela, pra ela tomar conta da vida dela. Foi, né, uma situação bem delicada. Eu falei, eu não vou falar, ela que se toque, ela que se ligue, ela que alguém que fale com ela, e não serei eu. Por quê? Porque eu quero viver a minha vida em paz. Eu quero não falar mal das pessoas, eu não quero contaminar os outros, sabe? E essa pessoa tinha esse talento. Chega a ser um talento. Contaminava as pessoas, falava mal dos outros, era tóxica, drenava energias. E eu, quando comecei a entender sobre isso, falei, não quero mais pra mim, entendeu? Não quero mais. É óbvio que hoje muitas pessoas vêm falar, né, comigo, muitas pessoas não, algumas pessoas falam comigo, né, tocam em alguns assuntos, e quando eu vejo que é uma coisa que não me diz respeito, que vai chegar em outra pessoa que nem tá ali pra se defender, eu falo, então, pois é, vamos mudar de assunto? De doida mesmo. Vamos mudar de assunto, tá calor hoje, né? Tá frio, de doida, literal, entendeu? Porque assim, na verdade, acho que nem é de doida, é da alma de inteligente. Porque isso é inteligência emocional, inclusive. Você não deixar que o outro drene a sua energia falando mal de quem nem tá ali. Pra que eu vou endossar isso? Sabe? Então, assim, dessa situação de sábado, pra esse exemplo que eu dei desta pessoa específica, porque geralmente a gente conhece muitas pessoas que falam mal das outras, ou que faz um comentário ou outro, mas essa era demais da conta a nível, assim, de pessoas falarem, nossa, fulano é demais, né? Pois é. Então, e aí, no sábado eu vivi essa experiência, tô trazendo essa outra experiência que eu vivi também, e tem um vídeo aqui nesse canal, bem antigo, eu não sei exatamente, que eu falo, pessoas inteligentes, né, falam de ideias, né? E pessoas que não são tão inteligentes assim falam de pessoas. E eu e o meu marido fizemos o exercício, isso já tem bastante tempo, de não falar de pessoas, de falar de ideias, de falar de coisas que faziam sentido pra gente. E olha, foi um exercício mesmo, porque geralmente você quer falar dos outros. E se a gente é ser humano, né? Eu sou gente, então assim, você vê uma pessoa, nossa... Gente, até hoje, às vezes eu vou falar alguma coisa, não vou falar isso porque, pra quê? Pra quê? Não vai edificar a vida de ninguém, não vai resolver a vida de ninguém, pra quê que eu vou levantar essa conversa agora? Então, é sobre isso, sabe? A gente contagiar as pessoas com palavras boas, com coisas boas, ao invés de contaminar, às vezes, ao invés de levar informações que não vão fazer diferença na vida do outro, e muito menos na nossa. Porque, meu Deus, o que a gente ganha fazendo mexerico? Mexerico, eu fui lá longe, hein? Mas o que a gente ganha fazendo fofoca? O que a gente ganha falando mal dos outros? O que a gente ganha falando sobre assuntos que não vão levar a gente a lugar nenhum? Falando sobre situações que não vão ajudar ninguém em nada, certo? A gente só drena a energia nossa do outro, a gente só cria assim um campo muito ruim, vibracional, de fofoca, diz que, enfim, uma série de coisas que não são boas. E a gente tá aqui pra quê? Pra viver com leveza, com alegria, pra entregar coisas boas pro outro, e a gente só derrama aquilo que a gente tá cheio. Então que a gente se encha de coisas boas, de notícias boas, de coisas boas pra entregar. Porque é sobre isso.
Esse canal, inclusive, é sobre isso. É sobre a gente viver com leveza, viver com intenção, com atenção, com gratidão, ser feliz, ser leve. Vamos ter desafios? Todos os dias. Mas a gente pode fazer disso do limão à limonada e passar pelas situações com leveza, sem contaminar ninguém e muito menos sem ser contaminados, certo? É sobre isso. Então, muito se fala aí sobre fazer detox, né? Vamos fazer um detox de redes sociais, vamos fazer um detox de telas, vamos fazer um detox de comida e um alarme aqui para nos dizer que estamos aqui agora, certo? Vamos fazer um detox, então, de conversas que não edificam, que não nos levam a lugar nenhum. Vamos fazer um detox de pessoas tóxicas, detox de pessoas tóxicas, que não tem nada para nos oferecer, assim, a nível de conversas mais elevadas, que nos levem adiante. Vamos fazer esse detox? Vamos nos unir a pessoas que somam, que inspiram, que nos fazem crescer. Vamos falar sobre coisas que fazem bem. Vamos combinar vamos fazer esse combinado? Não é um combinado comigo, é um combinado você com você mesmo, eu comigo mesmo. Vamos elevar a frequência. Vamos elevar a frequência. A nossa frequência é a frequência do próximo, a frequência daqueles que estão ao nosso redor, a frequência do universo. Vamos contribuir para isso, para que a vida seja mais fluida, mais leve, mais tranquila. Vou repetir, teremos desafios, sim, muitos, né? Mas a gente pode fazer com que a vida seja mais leve. E começa sempre com a gente, porque, como diz a máxima do yoga, a paz começa comigo, a paz começa com você, certo? Então, seja aquela pessoa que vai contribuir, que vai contagiar, e não aquela que vai contaminar, que vai drenar a energia do outro. E aí a gente segue aqui, né? Vivendo realmente com muita gratidão, com muita intenção, com muita atenção e com muito amor, certo? Um beijo. Espero que você realmente seja aquela pessoa que vai, sim, se comprometer a contagiar e a não contaminar. E que você também convide pessoas para estar com você que vai contagiar com palavras boas, com boas intenções e sempre seguindo com muita gratidão, tá bom? Beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!